Garganta ficou seca. O assunto hoje é complicado. O que você faria se você tivesse sobrevivido a 3 tentativas de assassinato? Mano, eu particularmente ia ficar muito brava. Na moral. E aí, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu andei percebendo que os gostos peculiares que as pessoas achavam que eram peculiares estão começando a se tornar cada vez mais comuns, né? Desde assistir Irmãos à Obra e sonhar com uma cozinha em conceito aberto, até gostar de histórias de investigação criminal. Eu tô nessa vibe de investigação criminal há muito tempo. Tanto é que os meus 2 últimos vídeos foram a respeito de livros da Agatha Christie, que eu gosto muito, a rainha do romance policial e etc. E enfim, se você não assistiu, tá esperando o quê, né? Pelo amor de Deus. Eu antes me achava estranha, sabe? Por gostar dessas fitas aí, mas agora eu acho que todo mundo é estranho, né? Não é normal uma coisa dessa. Mas é melhor ser estranha com todo mundo do que sozinha. Se você é estranha sozinha, você não consegue amigos. Enfim, vamos lá. Eu vou contar aqui pra vocês um caso que aconteceu, mas presta atenção, assiste até o final. Mano, vai ter uma surpresa, mais pro finalzinho desse vídeo aqui, assim, que, mano, você vai querer me pegar na porrada, entendeu? Não que seja ruim, né? Eu, inclusive, quero pegar eu mesma no soco. Mas o caso é que... Assiste. Eu não vou nem pedir pra você se inscrever no canal, não vou nem pedir pra você dar like, eu não peço essas coisas, tá? Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Não peço essas coisas. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal, dá like, tá? Me segue nas redes sociais, o link vai estar na descrição, vou colocar o user aqui na tela também. Eu não faço essas coisas. Quem faz essas coisas é boroca, tá ligado? Eu não peço essas coisas porque eu acho que a pessoa tem que ir por livre e espontânea vontade, sabe? Acho que você tem que conquistar a pessoa pra ela ir lá e se inscrever no canal. Pelo amor de Deus. Então tá, eu vou começar a contar o caso aqui que aconteceu. E como eu falei, mano. O nosso caso em questão começa na cidade de St. Louis, do Reino Unido. O caso aconteceu entre 1940 e 1950, então levem isso em consideração antes de falar por que não fizeram tal coisa, porque era a época do feudalismo ainda, é verdade, eu era o feudo, eu estava lá. A vítima em questão foi a jovem Nick Buckley, não há informações sobre qual era a ocupação dela, qual era a profissão dela, tudo que a gente sabe é que ela era dona da Casa do Penhasco, que era uma casa... Uma propriedade conhecida da região por ser uma mansão no penhasco, tá ligado? Não é uma coisa que você vê assim todo dia, entendeu? A única coisa que a gente sabe era que ela alugava alguns chalés que tinham na propriedade da Casa do Penhasco e tal, e aparentemente ela seguia a vida dela desse jeito. Nick Buckley começou a ficar conhecida na região não só por ser dona da Casa do Penhasco, mas também porque ela sobreviveu a 3 tentativas de assassinato. De início ela achou que era uma brincadeira, tipo Halloween todo dia, gostosuras e travessuras, e é isso aí mesmo, mas não era. Ela sofreu a 4ª tentativa de assassinato quando ela estava em um hotel. Ela quase foi vítima de um tiro bem dado no meio da cabeça dela, mas o tiro acabou pegando no chapéu. Eu considero isso bom, dependendo do ponto de vista. A partir daí, ela decidiu ir atrás de um detetive particular, não ainda acionar a polícia. Enfim, ela não se achava ainda no direito de, sabe, fazer tanto estardalhaço por causa disso. Ela vai até esse detetive particular e ela leva em mãos a bala que quase atingiu a cabeça dela. E na hora o detetive já identificou que era de uma pistola Malsier, não sei falar francês. Ela ficou bem preocupada porque ela tinha essa mesma pistola na casa dela, na Casa do Penhasco, guardada, só que havia desaparecido. E foi aí que o detetive realmente falou, vou pegar esse caso porque tá do balacobaco. Falei igual a minha avó agora. Beijo, vó. O detetive então começa a perguntar quais foram as outras 3 tentativas de homicídio que ela sofreu. É nesse momento que eu vou ver meu bloco de notas, espera aí. A primeira tentativa, ela conta que ela tava dormindo, só que em cima da cama dela, pendurada na parede, tinha um quadro muito pesado. E ela levantou no meio da noite pra beber água, tal, fazer algumas coisas aí, etc, assaltar um banco, enfim. E quando ela voltou, o quadro estava tombado. Se ela tivesse na cama, ela teria morrido esmagada, porque o quadro era muito pesado. Na segunda, ela estava indo pra praia, só que ela decidiu pegar um atalho pelo meio dos caminhos que tinha lá no jardim da Casa do Penhasco. E, enfim, uma pedra solta veio na direção dela, uma pedra muito grande, e se ela não tivesse desviado, ela teria... Vocês sabem, né? Na terceira vez, ela estava indo pra cidade, só que antes de entrar no carro,
ela lembrou que tinha esquecido algumas coisas dentro de casa, voltou pra pegar. Quando ela voltou, o carro dela tava descendo a ribanceira, tava descendo o penhasco, enfim. Se ela tivesse no carro, você sabia o que ia acontecer. Aparentemente deu problema nos freios, pelo que ela contou, e enfim. Com tantas coisas já ditas, ela se sentiu confortável e, na verdade, na obrigação de contar pro detetive que o nome dela, na verdade, não era Nick, era Magdala, e que Nick era um apelido. Nick era o nome do avô dela. O avô falecido dela, eles eram muito próximos, e ele deixou a propriedade da casa do penhasco pra ela. Então ela tinha uma ligação muito forte com a casa. Com todas essas informações já ditas, né, o detetive perguntou o óbvio, né, se ela tinha algum inimigo, quem que ia se beneficiar com a morte dela, e ela não tinha citado, tipo, ninguém, nenhuma das duas perguntas. Ninguém ia se beneficiar com a morte dela porque a casa era hipotecada, né? Ela teve que hipotecar a casa pra pagar as despesas do falecimento do avô dela e do irmão dela, que faleceu mais recentemente. O detetive, então, perguntou se ela cuidou de toda essa papelada da hipoteca sozinha e tal, e ela disse que não. Ela tinha um primo chamado Charles Weiss, e ele era advogado, e foi ele que cuidou de tudo isso. O detetive também, ciente de que tinha propriedade dentro da casa do penhasco que era alugada, né, ele perguntou, tem algum hóspede lá, tipo, né, que tem algum inquilino lá que, pô, talvez se tenha brigado, né, enfim. Ela fala que não, que só tem um dos chalés que estava alugado por um casal australiano e que eles eram super tranquilos. E que também ela morava com um casal, né, o homem era o jardineiro e a esposa era a empregada doméstica dela. O filho do casal morava na casa, então ela não pagava eles muito bem. De acordo com o detetive, a Nick não tinha um jeito de ser uma pessoa solitária, então ele chega a perguntar pra ela de alguns amigos e tal. E ela comenta, né, ela fala de alguns amigos e o detetive vai conversar com algum deles pra ter uma noção do terreno, né, de onde ele tá pisando. A primeira amiga que eles foram interrogar foi a Frederica Rice, a melhor amiga da Nick, no caso. E o que chamou a atenção do detetive na época foi que quando ele foi conversar com essa melhor amiga da Nick, ela chegou a chamar a Nick de mentirosa, por causa do ocorrido no carro, que foi a terceira tentativa de homicídio que ela sofreu. Do carro, que o problema tava no freio e tal. Ela contou que a menina tava mentindo, que o carro não tava com problema no freio bosta nenhuma, que ela só queria chamar atenção. E nessa o detetive fica tipo... amizade top de vocês, hein? De verdade. Eles suspeitaram, então, da Frederica e da Nick, né? Porque a Frederica chamou a Nick de mentirosa, e se for verdade, a Nick é mentirosa. Então, o que tá acontecendo? Pra tirar essa história limpo, eles foram até o mecânico, onde a Nick levou o carro na hora que ela sofreu o atentado. E o cara confirmou toda a história da Nick, falou que era verdade, que o problema tava no freio sim. E o detetive ficou meio... por que ela chamou a melhor amiga de mentirosa, então? Falou que ela queria atenção. E aí fica muito louco agora, velho. Como a Nick e o detetive já estavam mais próximos por causa de tudo isso que estava acontecendo, ela decidiu chamar ele pra ir na festa que ela ia fazer na casa do penhasco, porque ia ter queima de fogos na praia, e da casa do penhasco dava pra ter uma vista legal. Então ela chamou a cidade toda, ela chamou todo mundo. Existem muitos relatos dessa noite, inclusive. Quando o detetive chegou lá na casa do penhasco, ele ficou sabendo que a Nick, ela não tinha só o Charles como parente próximo dela, né? Tinha também uma prima chamada Maggie, e o detetive achou meio estranho porque elas eram muito parecidas, tipo, com cabelo escuro, a pele bem branquinha, as duas estavam com quase a mesma roupa naquela noite. Há relatos de que aquela era uma noite muito fria, e algumas testemunhas viram a Maggie e a Nick entrando na mansão durante a queima de fogos porque elas estavam com frio e foram buscar um casaco, alguma coisa assim. As duas entraram juntas. Quando a queima de fogos acabou e todo mundo entrou na casa de novo, a Maggie tava morta no chão, tava com 3 tiros a mina. Como as duas eram muito parecidas de costas e as duas estavam quase com o mesmo vestido, o detetive achou que o assassino estava presente na festa, obviamente, e que ele se enganou, que ele ia matar a Nick, mas acabou matando a Maggie. Por causa desse susto todo, o detetive recomendou que a Nick fosse para uma clínica de repouso e ficasse lá de repouso, né? E ela foi, só que ela sofreu a 5ª tentativa de homicídio. Tentaram envenenar ela com bombom, velho. A partir daí, o bagulho tomou outro rumo. Quando o detetive ficou sabendo que a Nick sofreu essa 5ª tentativa de homicídio, ele foi até lá conversar com ela, e quando ele chegou lá, ela tava chorando muito. E em cima da cama tinha uma matéria que ficou até famosa e tal, era sobre um aviador famoso da época que, tipo, ele tinha
Ele tava desaparecido fazia um tempo, só que encontraram ele, tipo, o cara tava morto, enfim. O detetive achou tudo aquilo estranho e, enfim, ela acabou soltando que eles estavam no relacionamento, os dois. E isso foi o que fez o detetive, né, acionar a polícia pra prender a Nick, velho. Como assim? Como assim? Vem comigo! Vem comigo, tô falando sério. Só que agora você vai querer me dar um socão bem dado na minha cara. Eu não sei se você já suspeitava disso, mas tudo que eu contei aqui é mentira. Vou até pegar aqui pra vocês o bagulho. Tudo que eu contei aqui pra vocês veio desse livro aqui, A Casa do Penhasco. Ele é um dos meus livros também favoritos da Agatha Christie, com um dos finais mais surpreendentes, e eu decidi contar pra vocês dessa forma, como se ele tivesse realmente acontecido, porque eu gosto muito de assistir vídeos sobre histórias criminais, até da Jaqueline Guerreiro, eu vou deixar o link do canal dela aqui na minha descrição. Eu gosto muito, só que eu não queria falar, eu não quero falar sobre casos que já aconteceram, porque já existe vídeo sobre isso, então eu pensei, por que eu não releio esse livro e conto ele de uma maneira como se o caso tivesse acontecido? E foi o que eu fiz. Então agora pra vocês eu vou contar a resolução do crime, de como tudo aconteceu, por que eles vão prender a Nick, e enfim, eu tô visando, porque se você não quiser saber a resolução, se você ainda quiser ler esse livro aqui e descobrir sozinho o que aconteceu, você consegue parar o vídeo nesse momento e não assistir mais. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso, se você acha legal eu fazer isso com todos os outros livros que eu li dela. Eu acho interessante contar como se tivesse acontecido. Enfim, é isso, eu vou contar aqui agora toda a resolução pra vocês. Vem comigo, o bagulho ficou sério de novo, ficou sério. Chega de sorrisinho. Pra começar a resolução desse crime, a gente tinha uma jovem bonita, simpática, com muitos amigos, Nick Buckley, né? Famosa Magdala. Ela tinha essa paixão pela casa dos ancestrais, só que a casa estava hipotecada e ela não tinha como pagar. O que é uma hipoteca, né? Hipoteca é basicamente quando você pede você pede um empréstimo e você dá como garantia de pagamento um imóvel que já tá quitado, tá ligado? Então, tipo, ela não tinha como pagar isso, entendeu? Ela não tinha mais dinheiro, a mina ia... Entendeu? Então ela precisava o quê? Urgentemente? De money, meus amigos, de money. Então ela decidiu se envolver com esse aviador que faleceu, o Michael. O nome dele é Michael. Eu não soltei porque ia ficar muito óbvio que era mentira. Apesar de que já acho que já tava óbvio que era mentira, mas enfim. Esse Michael, ele era filho de um dos caras mais ricos do Reino Unido, velho. Então esse cara rico deixou toda a fortuna pra ele quando morreu. Então o Michael que era rico agora. E a Nick decidiu se aproximar dele pra conseguir ter acesso a esse dinheiro. Só que, o que aconteceu? Qual foi o plot twist da história? O Michael, o aviador, não se apaixonou pela Nick. Ele se apaixonou pela prima da Nick, a Meg, que levou 3 tiros, coitada. A mina morreu, velho. A Meg mostrava pra Nick as cartas que ela trocava com o aviador, né? E ela sempre assinava como Meg, né? Como Meg, os apelidos dela. E Magdala se parece com Meg. Então, o que a Nick pensou? Mano, eu vou chutar o balde, tá ligado? E não vou buscar, eu vou quebrar o balde depois de chutar ele, é isso que eu vou fazer. Com a ajuda do primo advogado da Nick, ela teve acesso aos documentos do aviador, em que ele colocava no testamento dele toda a fortuna que ele recebeu, todo o dinheiro que ele recebeu iria pra Meg, tá ligado? Como a assinatura da Meg parecia muito com uma abreviação do nome Magdala, que era o nome verdadeiro da Nick, ela se aproveitou disso. Então ela matou a prima pra poder ficar com o dinheiro do aviador quando ele morresse. Porque ele já tava desaparecido, então ela meio que tava, mano, é óbvio que esse maluco vai morrer, que ele tá morto. Mas por que então que ela forjou todos aqueles assassinatos, Bruna, todo aquele homicídio, tal? Pra ela não sair como culpada, tá ligado? Pra ninguém nunca suspeitar dela, pra ela ser sempre a vítima da história. E de início, todo mundo achou que era isso, o detetive achou que era isso, mas a amiga dela avisou a gente que ela era mentirosa e que ela queria atenção. E realmente, ela era mentirosa e queria atenção, e foi isso que aconteceu. Resumindo então, a Nick achou que o aviador ia se apaixonar por ela, mas ele se apaixonou pela prima. Como as duas tinham um nome muito parecido, ela matou a prima para que toda a fortuna do aviador já desaparecido fosse para ela. E ela saísse como vítima de tudo por causa
das tentativas de assassinato, de homicídio e piriri pororó. Basicamente isso, ela só teve que chamar toda a atenção pra ela ser a vítima, e também pra poder matar a prima dela sem que parecesse que ela que tinha matado, né? Porque se tinha um assassino à solta e ele tava tentando matar a Nick, não ia ser tão estranho se a prima dela, que parecia com ela, fosse assassinada. Comenta aqui o que você achou. E cara, eu pretendo continuar com os vídeos assim, sabe? Pegar os livros de investigação criminal que eu leio e trazer aqui pra vocês como se fosse uma coisa que realmente aconteceu. Mas dar a opção pra vocês de não ver a resolução do crime e também ler eles, né, por livre espontânea vontade. Enfim, gente, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Como eu falei, comenta aqui ou me chama nas minhas redes sociais. O link vai estar na descrição. E é isso. Até a próxima.